porque eles não reconheciam. Então no meio dos pagodeiros ele foi no meio dos funkeiros. E no meio dos funkeiros ele não se reconhecia. Então ele foi no meio das pessoas que escutavam rap. Então ele ficava curtindo rap. E depois ele viu que ele não tinha atenção lá, ele foi para outro lugar. Então ele ia buscando pessoas de estilo em estilo. Imagina uma pessoa boba. Mas uma pessoa que queria ter atenção. Uma pessoa que foi crescendo. E esse jovem, ele morava de aluguel com seus pais. E teve uma vez que eles não tinham onde eles morar. O padre ele ofereceu para eles que eles morassem no fundo do salão da igreja. Onde tinha 2 salões. Então esse salão da igreja tinha um salão que era bem enorme, onde tinha a festa dos adultos e outras festas dos jovens. Então, num salão tinha mais de 300 cadeiras e o outro salão tinha mais de 200 cadeiras. Então a maioria desse povo iam lá nas festas, se prostituíam lá dentro. A maioria das pessoas iam lá, eles bebiam, enchiam a cara. E aquela criança de 10 anos, naquela época, ele começava a pegar latinha no meio daquela festa. E as pessoas humilhavam aquela criança. E aquela criança que pegava latinha, e os amigos de escola dele via aquilo, humilhava ele na frente de todo mundo. E aquela criança, ele pegou trauma. Ele não conseguia olhar para as pessoas no olho, porque ele se achava indigno de olhar nos olhos das pessoas. Porque ele achava que as pessoas eram maiores do que ele. Então aquela criança, naquela noite, ele conseguia juntar R$8. E aquele R$8 que ele conseguia, ele jogava na mão da mãe. Mãe, compra mistura para casa. E ele foi vendo depois ele foi vendo a mãe dele ganhando o passe das pessoas. E a mãe dele subia no ponto de ônibus e vendia passe para poder ganhar dinheiro, para ter pão para comer dentro de casa. Ele via a mãe dele fazendo um bolo de fubá para poder vender para as pessoas, para poder ganhar dinheiro, para poder ter comida dentro de casa. Então essa criança que foi se tornando jovem, ele queria ter uma identidade. Ele viu os outros amigos tendo tênis da marca. Ele foi vendo amigos deles tendo MP3, MP4. Foi tendo um computador, notebook. E ele não tinha. E quando ele ia para a escola, ele andava mais de 1h30 de a pé para poder chegar na escola e estudar. Então, ele foi enfrentando toda essa realidade. E ele foi crescendo. E quando ele se tornou mais jovem, ele começou a se revoltar com a vida que ele tinha. Começou a ser rebelde de dentro de casa. Ele começou a seguir os outros amigos. Ele começou a ficar revoltado com o pai dele, porque o pai dele bebia dentro de casa. E o pai dele humilhava ele dentro de casa. E ele chegava dentro de casa. Quando esse jovem ele acordava, ele via o pai dele bêbado. E quando ele chegava dentro de casa, ele já viu o pai dele bêbado também. E ele foi se revoltando com isso. E ele ficava vendo o pai dele pedindo R$2 para as pessoas nas ruas. Pedindo R$2 para as pessoas dentro da casa para poder tomar cachaça. Esse jovem, ele via o pai dele pedindo cachaça para os irmãos de comunidade que ele trabalhava. E aquele jovem tinha muita vergonha, porque ele trabalhava dentro da comunidade, ajudando as pessoas. E ele via o pai dele pedindo cachaça para os outros. Ele foi criando grande revolta. E aí, irmãos, ele já pensou que ele já não tinha mais sentido, ele começou a revoltar. Ele começou a responder para os seus pais. Começava a querer matar os pais dentro da mente. Xingava os pais dentro do coração. Ele humilhava o pai e a mãe dele dentro do coração. Ele não conversava com seus irmãos, humilhava os seus irmãos. Tinha vergonha de andar com o pai e com a mãe. Quando ele andava com o pai dele ou com a mãe dele dentro do ônibus, o pai dele sentava atrás e ele sentava na frente. E quando chegava alguém, algum amigo dele, ele fingia que o pai dele não era pai dele.
E esse jovem um dia, irmãos, ele foi tendo uma vida de loucuras. Então ele começou a ir pra balada, começou a ir pra festa, começou a ficar fora de casa, começou a se revoltar, começou a jogar a culpa nos outros, como que o problema na vida dele fosse os pais dele, como se o problema na vida dele fosse os irmãos dele. Então ele começou a jogar a culpa em todos, em tudo. E ele usava aquilo como justificativo, irmãos, para poder errar. Então, irmãos, aquele jovem, ele perdeu a castidade. Ele fazia sexo fora do casamento. Ele era funkeiro, ele dançava, ele ficava com uma, ele ficava com outra. Ele se revoltava, ele ia para a festa para poder brigar com os outros. Ele queria humilhar, ele queria pisar nas pessoas. Mas até que um dia, irmãos, aquele jovem conheceu uma pessoa chamada Espírito Santo. E aquele jovem que o Senhor, naquela época, que as pessoas falavam, esse será um grande traficante, esse será um grande bandido, esse vai levar muitas almas para o inferno. Irmãos, esse jovem se tornou um pescador de homens, esse homem se tornou um pescador de almas, esse homem se tornou um instrumento que não é um instrumento bom, é um instrumento ruim, mas Deus usa dele. Deus usou de mim, irmãos, Deus usou de mim. Irmãos, aquilo que era morte na minha vida, Deus tornou vida. Aquilo que era destruição, Deus tornou reconstrução. Aquilo que era morte, aquilo que era pecado, Deus tornou ressurreição e abundância. Porque Deus diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, eu escutei um dia isso numa pregação num congresso onde eu fui. E quando eu estava sentado no começo da minha caminhada, e aquele homem falou assim, muitos jovens estão sendo perdidos no lado da tua casa. Muitos jovens estão perdidos no teu bairro, na tua cidade. E talvez um dia Deus vai te colocar na frente para pregar para jovens. Só que você precisa acreditar que Deus pode usar de você para fazer a diferença. E um dia você pode pregar. Você vai poder pregar. Irmãos, e eu busquei, eu acreditei naquela palavra. Eu acreditei que eu podia fazer a diferença. Eu achei, irmãos, que eu poderia ajudar a vida de alguém. Eu pensei que eu poderia resgatar uma alma do inferno. Porque aquilo que as pessoas não faziam por mim, eu queria fazer para as pessoas. Que muitas vezes eu queria que alguém me abraçasse. Muitas vezes eu queria que alguém chorasse junto comigo. Porque muitas vezes eu queria que alguém chegasse para mim e perguntasse, você está bem? E eu falei, Senhor, eu quero fazer isso para as pessoas. E aí eu conheci o Espírito Santo. E eu comecei a ser íntimo do Espírito Santo. E aquela vazio que eu sentia, eu não comecei a sentir mais. Porque, irmãos, você conhecer o Espírito Santo, você se torna a pessoa mais feliz da face da terra. Eu era muito, sabe? Eu vejo muito no meio dos jovens. Quando você não tem atenção, você começa a se excluir, o grupinho tá ali, você anda, você começa a ficar de canto. Até a pessoa chegar e perguntar, o que você tem? Eu fazia muito isso. Aí eu ficava lá no fundo, venha bem logo, venha bem logo, venha bem logo, venha bem logo. Aí quando a pessoa vinha, o que você tem? Nada não. Aí andava, conversava. Aí daqui a pouco, ai, meu barriga tá doendo. Já começava a mentir. O que você tem? Ah, meu barriga tá doendo assim não, fico também, eu tô passando mal. Ai, tô vendo tudo preto.
Carências, irmãos, que só o Espírito Santo pode curar. Um namorado, uma namorada, não vai tirar a carência que você tem de Deus. Um amigo não vai te tirar a carência que você tem de Deus. E o Senhor começou a me levar para pregar. Eu comecei a pregar em um monte de lugares que eu nunca imaginei pregar. Vendo pessoas sendo curadas, nunca imaginei isso. Eu imaginava, o Chico Ironista que orava, que se você igual esse cara, não tinha. Demais, cara. Levanta o braço. Ficava viajando. Mas eu aprendi a sonhar. Porque a palavra diz, pedis recebereis. Batei a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. E aí eu conheci, na época, não é querendo levar a mão não, o malo, o boy do Edson na época. O menino que não era batizado no Espírito Santo mundano. Conheci a mãe Luzia. Esforçado, vamos pegar essas mangas. Que chegou e falou assim, Tiago, você vai ser coordenador do grupo de jovens. Eu falei, que? Muito fleumático. Tá bom, eu vou. E chegou e falou pra Mariana, Mariana também vai ser. Eu falei, Mariana? E aí nós assumimos e nem imaginamos aquilo que Deus ia fazer aqui. E aí foi aparecendo intercessores. Hoje temos a Luana junto com a gente. Duas pessoas que ajudam. Cada um que está aqui à parte. Sabe por quê, irmãos? É tudo aquilo que o Espírito Santo ele faz. Aquele menino que ficava limpando o banco. E também, respondendo a todos os comentários, também, aquele menino, porque o mérito é de prova, porque aquele menino que andava assim, cabeça para baixo, era trauma porque não conseguia olhar para as pessoas. Quando ele começou, quando ele começou, irmãos, quando começou... Você é bonito. Não queria falar. Então, aí o menino se encontra, aí o Espírito Santo. Então agora que o senhor me deu um serviço legal, tal, agora eu vou me acabar na bolacha. O Espírito Santo realizações, meu sonho de uma bolacha doce.